Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à nossa primeira aula da disciplina de Máquinas Térmicas 2, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que são as máquinas térmicas, revisar um pouquinho, né, do que a gente já viu na disciplina Máquinas Térmicas 1, os tipos, características e aplicações, certo? Antes de iniciar a nossa aula, eu queria só pedir para vocês, né? Gente, vocês têm que assistir esses vídeos, né? A gente não tem mais a aula síncrona, né? Eu sei que não é o ideal, mas vocês precisam assistir para acompanhar a disciplina, né? E a única forma que eu vou ter de saber se vocês estão acompanhando ou não são as listas de exercício, então eu vou ter que cobrar o que está sendo apresentado aqui. Então assistam até o final, né? Não estão com paciência, põe ali na engrenagem aqui embaixo no vídeo, põe duas vezes a velocidade, né? Sem problemas, mas assistam, né? Tiram meia horinha por dia aí para assistir as videoaulas que são disponibilizadas, gente. É menos que o tempo que vocês teriam em sala de aula, né? Então o mínimo é que vocês assistam uma vez prestando atenção, ok? Vamos lá, vamos começar então. Máquina térmica faz parte do estudo, né, da termodinâmica. Então, a termodinâmica pode ser definida como a ciência da energia. Então, na termodinâmica a gente estuda, né, a energia e formas de energia, né? Quais são as formas que a gente tem e a interação, né, entre tipos de energia diferentes. Então, a energia é a capacidade de causar alterações. Aqui a gente tem a máquina térmica. Lembra que eu falei lá na primeira aula, né? Hoje em dia é um negócio mais intuitivo para a gente. Como é que eu vou transformar a energia térmica em energia mecânica? A gente tem várias máquinas térmicas, então, que fazem isso. Hoje em dia é um negócio mais do dia a dia. Mas como é que esse princípio começou, né? Então, uma das primeiras que a gente teve, né, a primeira máquina térmica, a máquina de Heron, é bem simples. Eu tinha aqui um compartimento com água, esquentava, né? A água subia por esses canos aqui, entrava na esfera e essa esfera expelia vapor, né? E a quantidade de movimento desse vapor saindo da esfera que gerava o movimento, ok? Mas aqui o rendimento disso aqui é ridiculamente baixo, né? Então foi-se ao longo da história descobrindo outras formas de aproveitar a energia térmica. Hoje, como é que a gente faz, né? Também usa a parte de expansão de gases, mas a gente usa muito a parte de pressão, né? Ah, a gente trabalha muito com o conceito de pressões muito elevadas, né? Tanto no motor de combustão interna, né? Quando eu tenho a explosão dentro do pistão, que essa minha pressão faz o movimento, né? Então, a mudança de fase, ela faz isso, né? A massa específica cai muito, a nossa famosa densidade, né? Cai muito e com isso a pressão aumenta muito, né? Quando eu tenho essa variação de massa específica. Ah, os ciclos, né? Que eu tenho uma máquina térmica. Então eu vou ter, lembram disso, né? Um reservatório a uma alta temperatura. Esses reservatórios eles são o que a gente chama na máquina térmica idealizada, né? Um reservatório térmico é algo que a temperatura não varia. Eu posso ir removendo o calor daqui e a temperatura não varia, como se fosse um reservatório muito grande, onde uma remoção de uma quantidade vamos usar o termo errado aqui, mas calor, sendo tirado daqui não vai alterar, né, essa temperatura. A gente pode chegar o mais próximo de um reservatório térmico ideal usando um fluido em mudança de fase. Então a gente tem, por exemplo, a evaporação, né, uma caldeira, que esse fluido vai servir como temperatura quente. Mas o que é a minha máquina térmica? Ela vai retirar calor de uma fonte quente, né? Na verdade, calor é energia em transferência, né? Então tem transferência de calor da fonte quente para a fonte fria, ou para essa máquina térmica. O que ela está retirando da fonte quente é energia térmica. Tem a diferença entre os dois, mas hoje em dia a gente usa muito o termo calor para como se fosse um equivalente de energia térmica. Então vamos usar assim sem problemas, tá? Só tenha em mente que existe essa diferença técnica, né? Porque a gente deixa essa diferença bem visível para não recair no erro lá da teoria do calórico, né? De considerar o calor como se fosse um fluido, como se fosse uma substância, né? Ele não é. O calor é essa energia em transição, ok? Então a gente tem uma transferência aqui de calor, né? Da fonte quente para a máquina térmica. Parte dela é aproveitada em trabalho. Aqui eu tenho a conversão de energia térmica em energia mecânica. E eu tenho que ter obrigatoriamente, né, da segunda lei
o próprio desenvolvimento da segunda lei está associado a experimentos de Joule que mostram que isso aqui é necessário. Eu não consigo extrair calor de uma temperatura quente e gerar trabalho sem rejeitar para uma fonte fria, né, de forma cíclica. Eu não consigo fazer isso. Então, esse é o funcionamento da máquina térmica, né? Só relembrando que vocês já viram algumas vezes em algumas disciplinas, né? Bem, isso aqui deve estar bem familiar para vocês, essa altura do campeonato. Os ciclos operam utilizando um fluido térmico. Então, gente, na máquina térmica, no ciclo de Carnot, máquina térmica ideal, né? Eu não levo em consideração o fluido térmico. Então, a gente vai ver um pouco melhor sobre esse desenvolvimento da aula de ciclos termodinâmicos, mas eu não levo em consideração. Mas, quando a gente está trabalhando com máquinas térmicas reais, até a idealização delas leva em consideração o fluido térmico. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou trabalhando com uma planta de potência lá, de geração de vapor para geração de energia elétrica, né? Ela usa aquela planta real, aquele exemplo real, se eu pegar os dados dele, eu vou comparar ele não com o ciclo de Carnot, porque ele é diferente, ele possui irreversibilidades externas que a gente vai ver. Apesar de um ciclo ideal não ter irreversibilidade interna, ele pode ter externa. Então a gente pega aquela nossa planta real, né, aquela caldeira que está gerando vapor para gerar energia elétrica, e a gente compara com o ciclo de Rankine, que é um ciclo ideal que considera o fluido térmico, considera os processos que eu teria na realidade, só porque todas de forma internamente reversível, ok? Então eu tenho ciclos termodinâmicos ideais que consideram fluido térmico, ok? O de Carnot não considera, que passa por processos termodinâmicos, certo? A gente vai ver mais detalhes, processos, ciclos, né, na aula equivalente. Aqui é mais uma introdução. Termodinâmica estuda também a maximização do trabalho, eu quero extrair o máximo de trabalho, e para isso eu tenho que minimizar a entropia gerada, né? Então eu vou procurar caminhos para minimizar essa entropia gerada. O objetivo é aumentar o rendimento de máquinas térmicas reais. Então vamos lá. Máquina térmica, o que que ela é? Ela vai receber calor de uma fonte a alta temperatura, energia solar, a gente pode ver alguns exemplos de energia solar, eu já trabalhei com máquinas térmicas que usam energia solar, né? A gente construiu um protótipo bem interessante, uma planta, uma escala grande, assim, foi um projeto bem interessante de engenharia. Uma fornalha, um reator nuclear, né? Uma combustão dentro de um motor, tudo isso aqui serve como minha fonte a alta temperatura. Daí eu recebo, parte é convertida em trabalho, né? De forma de um eixo rotativo, geralmente, e parte é rejeitado a uma fonte a baixa temperatura. Geralmente o quê? A atmosfera, o vento, né? Eu posso ter arrefecimento usando ar da atmosfera, eu posso usar uma temperatura de um rio, né? A água de um rio, e operam em ciclo. Essa é a característica de máquinas térmicas, operam de forma cíclica. Então, eu pego energia térmica e converto em energia mecânica. Nesse exemplo aqui, faltou rejeitar a parte, mas tudo bem. Eu peguei energia térmica e essencialmente converti em energia mecânica, né? Então, esses são dispositivos que permitem transformar calor em trabalho, né? A ideia básica é isso. Transformou transferência de calor em trabalho, ok? O calor pode ser obtido de diversas fontes. Eu tenho dois tipos de ciclo, o termodinâmico e o mecânico, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas assim, o termodinâmico, ele é o quê? Ele é um ciclo onde o fluido térmico fez um ciclo termodinâmico. O estado inicial e final dele é igual, né? Então, uma planta termoelétrica é um ciclo termodinâmico, porque minha água que entrou, né, o meu condensado que entrou na minha planta, que foi bombeado pela bomba de alimentação, virou vapor na caldeira, daí foi para o superaquecedor, passou na turbina, reaquecedor, turbina de baixa pressão, saiu na turbina de baixa pressão no condensador, virou condensado, voltou como condensado. O estado inicial e final dele foi o mesmo. Os estados, né, foram o mesmo. Ciclo mecânico, eu tenho rejeição do meu fluido de trabalho. Né? Um motor de combustão interna, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, misturar combustível, queimar e rejeitar aquilo ali. Então eu não tenho um estado inicial e final iguais, né? Eu tenho rejeição
do meu fluido de trabalho para admissão de um fluido de trabalho novo. Essa é a diferença, ok? Ambas são máquinas térmicas, né? Mas são consideradas assim, ou não, hoje em dia, máquinas térmicas, mas num caso eu tenho ciclos mecânicos. Ah, então aqui eu tenho uma máquina térmica com 4 equipamentinhos aqui dentro, né? Que são o básico dela, né? Aqui eu tenho um trocador de calor para rejeitar calor. Aqui eu tenho uma bomba para elevar a pressão disso aqui, né? Aqui eu tenho um trocador de calor para receber calor de uma fonte de alta temperatura e depois uma turbina, né? Uma turbina termodinâmica. Então eu fecho o meu ciclo aqui. Aqui é só um caso simples. Então, por exemplo, eu tenho uma fornalha rejeitando para a atmosfera, eu tenho aqui 100 megajoule, saiu mais ou menos 55 megajoule e o calor líquido então foi, quer dizer, o QL, né, a low temperature, não é líquido. A high temperature e low, né? Aqui é o H e o L é para isso. 45. Então aqui eu tenho um certo rendimento, né, que eu posso calcular. Vamos ver como é que eu faço esse cálculo de rendimento, né? A minha eficiência, eficiência térmica, o que que ela vai ser, gente? Ah, o que que é o rendimento, geralmente, de alguma coisa? É o quanto que eu recebi daquilo que eu quero, é o quanto que eu quero em cima, dividido pelo que eu tive que pagar para ter aquilo, né? Porque geralmente eu estou pagando mais do que o que eu recebo, pensando assim, né? Então eu vou ter que entregar uma taxa de transferência de calor ali maior do que o trabalho que eu vou receber. Então aqui o que que vai ser? Vai ser a saída líquida de trabalho. Por que líquido? Porque numa planta termoelétrica, por exemplo, eu tenho ali a geração de trabalho na turbina, no eixo da turbina, mas parte desse trabalho gerado eu consumo nas bombas de alimentação. Claro, não estão ligadas no mesmo eixo, né? Como é que funciona? Eu vou puxar energia da rede para alimentar essas bombas, tem nada a ver, né? Não é exatamente ali a própria energia que está gerando que vai voltar necessariamente, né? É tudo ligado na rede. Mas, ah, se parar para pensar de forma teórica, no global ali, né? Realmente, eu gerei uma quantidade ali em megawatts, né? De trabalho. Ah, na verdade, potência ali, né? O megajoule. E parte disso teve que voltar para fazer essa minha planta funcionar. Então, a eficiência dela, na verdade, tem que ser o trabalho líquido. Eu tenho que pegar o quanto que eu gerei na turbina e descontar o quanto que eu tenho nos equipamentos todos auxiliares. Que eu tenho várias bombas auxiliares, né, de lubrificação, as bombas de alimentação, que são as que consomem mais, extração do condensado, etc. Então, líquido eu tenho que levar em consideração tudo isso. E o que eu paguei, o que que é? A entrada total de calor, de energia térmica no caso, né? Então, meu rendimento térmico aqui vai ser o trabalho líquido que sai dividido pela entrada de calor, né? Outra forma de considerar isso aqui é que a energia térmica, né, porque meu trabalho líquido que sai, ele é igual ao calor que entra, vamos colocar só ente aqui, menos calor que sai, né? Porque se essa minha máquina térmica ela é fechadinha aqui, ela não tem nenhuma interação com o ambiente externo, a não ser através de um eixo rotativo e de dois trocadores de calor, então todos os equipamentos auxiliares que eu tenho aqui dentro, na verdade foi ela mesma que gerou a energia para isso, né? Para manter. Então o trabalho que está saindo aqui, né, nesse sistema, ah, não é bem bom, pode se considerar isolado aqui, né? Porque eu tenho fechado, na verdade, porque eu não tenho transferência de massa aqui, ele está fechado. Eu tenho só, pela primeira lei, energia, transferência de calor e trabalho.
né? Como ele é um ciclo, a variação da energia interna é zero. Então eu tenho isso aqui. Trabalho líquido que sai igual a diferença de calor que entra menos calor que sai. Então eu posso resumir isso da seguinte forma: um menos calor que sai sobre calor que entra, ok? Então esse aqui é o meu rendimento de uma máquina térmica. Ah, vamos pegar um exemplo. O calor é transferido de uma fornalha para uma máquina térmica a uma taxa de 80 megawatt. Considerando uma taxa na qual o calor é rejeitado para um rio de aproximadamente 50 megawatts, determine a potência líquida. Tá? Então eu tenho aqui 80, 50, qual vai ser a minha potência, ok? Então, eu vou considerar, né, que a taxa de calor a partir da máquina térmica são dadas e as perdas de calor em tubulação e outros componentes são desprezíveis. Eu tenho só os dois trocadores de calor grande ali, a minha fornalha, quer dizer, na verdade a caldeira ali que tem a fornalha e tem os trocadores da caldeira e o meu condensador, né? Então eu estou considerando só nesses dois aqui, que é o meu QH, que é 80 megawatts, e QL, 50 megawatts. Então, o meu trabalho aqui tem um pontinho em cima, vocês lembram que esse pontinho em cima significa que daí eu estou trabalhando com taxas de tempo, né? Então eu tenho o trabalho em joule e eu tenho daí potências, né? Em watt, né? O joule por segundo, esse pontinho está significando isso. Trabalho líquido que sai é igual, né? A taxa de trabalho líquido que sai, né? É igual a taxa, quando eu falo taxa eu estou colocando o pontinho em cima de tempo, a taxa de transferência de calor quente menos a fria. Isso aqui vai ser igual a 30 megawatts. Como é que vai ser o meu rendimento térmico? A gente viu ali, né? A taxa de trabalho líquida que sai dividido pela taxa de transferência de calor quente. Isso vai me dar 30 dividido por 80 megawatts por megawatts corta, né? Igual a 0,375 ou aproximadamente 37,5 por cento de rendimento térmico. Isso aqui é um rendimento razoável, né? É mais ou menos isso aqui que trabalham essas plantas termoelétricas. Mais ou menos nessa taxa aqui, né? Nesse rendimento médio. Então, 37,5% do calor que ele recebe é convertido em energia mecânica em trabalho, né? Ok? Então, vamos ver agora o ciclo de Carnot. Né? O ciclo ele é ideal para as máquinas térmicas, a gente vai ver um pouquinho melhor aí sobre ele depois, né? Eu pausei aqui para não pegar muito barulho da ventoinha, o computador está trabalhando demais aqui. O ciclo de Carnot é ideal para as máquinas térmicas, estabelece o limite da eficiência de acordo com as temperaturas. Então, assim, ele não levou em consideração o fluido térmico, ele é um ciclo ideal, e ele é um ciclo que foi levado em consideração a primeira e segunda lei, né? Então, o desenvolvimento da segunda lei, na verdade, trabalha muito com o conceito de ciclo de Carnot, conceito de máquina térmica. O que que eu vou ter? Eu tenho quatro processos, né? Eu tenho dois processos isotérmicos, num TH e uma TL constante, e dois processos isentrópicos, né? Então a gente vai ver que como funciona melhor o ciclo de Carnot na aula de ciclos e processos, mas eu tenho dois processos isentrópicos, dois isotérmicos. E eu tenho daí que a eficiência térmica aumenta com o aumento da temperatura média, no qual o calor é fornecido ao sistema. Então, se eu aumentar isso aqui, eu aumento o rendimento, ou com a diminuição da temperatura no qual o calor é rejeitado do sistema. Então, se eu baixar isso aqui, eu aumento o rendimento. Meu rendimento, né, do ciclo de Carnot. Opa! Car... Nossa, a caneta tá. Carnot é 1 menos TL sobre TH. Ok? Então, agora só tem as temperaturas termodinâmicas, hein, gente?
Quando eu estou trabalhando transferência de calor, tem casos onde eu posso usar graus Celsius no lugar de Kelvin sem problema. Porque daí eu tenho diferença de temperatura. Quando eu tenho diferença de temperatura, não tem problema. Uma menos a outra. Porque se eu converter, vai dar na mesma. Né? Porque o incremento de 1 grau Celsius e o incremento de 1 Kelvin são iguais. O incremento. Então, na diferença, não tem problema. A diferença de 30 graus Celsius é igual à diferença de 30 Kelvin. Mas aqui eu tenho uma temperatura em cima da outra. Então, se eu colocar Celsius em cima e embaixo, vai ter diferença. Eu tenho que usar Kelvin, ok? Ah, vamos lá. Máquinas térmicas são classificadas como máquina de combustão interna e externa, dependendo. A gente vai entrar agora na parte de classificações, né? Eu tenho várias classificações. Eu posso classificar quanto combustão interna ou externa, dependendo de como o calor é fornecido para o trabalho. Então, se eu tenho combustão interna, ela vai acontecer dentro da minha máquina, né? Meu fluido de trabalho é a própria o resultado da combustão, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma turbina, eu tenho entrada de ar, né? A gente vai ver o funcionamento da turbina melhor. Daí eu tenho um empuxo, que vai resultar, né, por exemplo, no deslocamento de um avião, e aqui um motor de combustão interna. Ou combustão externa, né? O que a gente falou, esse aqui foi onde eu fiz meu estágio, né? Nesse complexo Jorge Lacerda. Então eu tenho aqui duas plantas de 125 megawatts. Aqui são duas caldeiras. Esse prédio aqui de vários andares, gente, isso aqui são caldeiras, né? Aqui dá para comparar, por exemplo, com... Não dá nem para ver um carro aqui, né, perto para comparar, mas seria mais ou menos um carro desse tamanho aqui. Então é um prédio de vários andares, onde eu tenho queima ali, todos os equipamentos auxiliares trabalhando aqui dentro, né? As chaminés, aqui eu tenho quatro que eram, se eu não me engano, de 40 mega, mas agora são menores. Trabalho com, não que diminuíram, né, de tamanho, mas diminuíram da potência gerada porque são plantas mais antigas. Essas foram as quatro primeiras, que cada uma tem a sua chaminé. Essas chaminés foram desutilizadas, desativadas, né, na verdade, e não são mais utilizadas. E agora a gente tem uma chaminé grande que supre essas quatro. E eu tenho mais uma planta maior que não está aparecendo aqui na foto, que provavelmente foi de onde foi tirada essa foto. Então é um complexo grande, né? Eu fiz meu estágio numa dessas aqui, da UTL B. Esse aqui é o complexo B. Combustão externa por quê? Porque a combustão ela é feita na fornalha, né? Eu tenho a câmara de combustão e eu troco calor para o fluido térmico. O fluido da combustão, né, os gases de combustão, eles não são um fluido térmico. Eles vão embora pela chaminé, né? Eu puxo o ar com os ventiladores forçado, induzido, jogo o ar ali dentro, né? E queima com combustível, com aqui a carvão pulverizado, e esse fluido térmico ele sai pela chaminé. Então não é o fluido térmico que trabalha dentro do meu ciclo. A combustão é fora, né? Ela ocorre dentro de uma caldeira, claro, dentro da fornalha, mas ela é fora do meu ciclo termodinâmico, né? Ela troca calor com o ciclo termodinâmico apenas, mas o fluido térmico ele é rejeitado. Aqui também, né, o mesmo princípio aí da Maria Fumaça. Então eu tenho aqui, troca calor com uma caldeira, passa na turbina, condensador, uma bomba e fecho meu ciclo, ok? Eu posso ter tipos diferentes de movimento. Eu posso ter um movimento alternativo ou rotativo, né? Alternativo é o do meu pistão. Não quer dizer que ele não é rotativo, né, gente? Mas é porque eu tenho quatro, quatro estágios, quatro tempos bem definidos, ou dois tempos, né? Mas eu tenho tempos bem definidos. Agora ele está, na verdade, se parar para pensar, agora aqui ele está puxando, retirando energia cinética do meu volante. Geralmente eu tenho um volante ali no motor, né, que vai ter uma massa grande que vai armazenar essa energia térmica para esses outros estágios, né? Eu tive que interromper a gravação que eu gravo com o celular e ele começou a despertar aqui. Eu tinha botado um despertador. Vamos lá. Então, eu posso ter o movimento alternativo ou rotativo, né? Aqui ele está puxando a energia cinética do meu volante para puxar o ar para a câmara de combustão ou misturar combustível para a câmara de combustão. Depois eu vou usar a energia cinética também para comprimir. Então aqui eu estou puxando trabalho do sistema, puxando trabalho do sistema. Aqui eu estou entregando. Esse é o único estágio que eu entrego, né? Isso a gente vai ver melhor, vai ter uma aula específica para motores, mas aqui é onde eu gero trabalho na minha máquina térmica. Aqui eu estou puxando, né? E aqui também eu uso
essa energia cinética do meu volante para jogar para fora os gases de exaustão. Então, por isso que ele é alternativo. Ele tem estágios onde os estágios estão fazendo coisas diferentes, né? No alternativo, né? No rotativo, eu tenho algo contínuo. Eu tenho uma geração contínua de trabalho na forma rotativa. O que que eu vou ter aqui, né? Aqui uma turbina. Ela funciona assim: eu puxo o ar, ele comprime esse ar no compressor, daí eu coloco e misturo com combustível numa câmara de combustão. Eu tenho a combustão, essa combustão vai expandir essa mistura, né? E muito. E essa expansão vai passar por uma turbina, onde essa turbina vai gerar energia mecânica, né? Ok? Ao passar por essa turbina também eu estou baixando bastante a pressão do meu sistema, né? Então eu estou expandindo cada vez mais ainda. Então num avião, na verdade, não é a rotação que está fazendo ele voar num avião, a turbina, né? Eu poderia colocar uma hélice ali na ponta, né? E funcionar assim. Mas na verdade, nessas turbinas de aviões modernos, o que que eu faço? Eu estou baixando bastante a pressão, então aumentando bastante quer dizer, baixando bastante a massa específica também, e essa exaustão desses gases a altíssima velocidade, né? Porque daí ao fazer isso, eu baixei a massa específica, então aquela quantidade de fluido que ocupava um espacinho, ele vai ocupar um espaço maior. Mas a vazão máxima é a mesma, então ele vai ter que aumentar em muita velocidade. Daí essa velocidade elevada que vai fazer eu ter um empuxo, né? Aqui, ó, tem uma turbina a propulsão. Por exemplo, turbina a gás. Eu coloquei uns vídeos complementares aqui, mas a gente vai ter uma aula específica para isso. Eu repito eles nessa aula. Mas é legal para ver o funcionamento, né? Como é que funciona. Então eu tenho aqui uma seção fria, seção quente, né? Depois a câmara de combustão. Eu puxo o ar, comprime ele, tem a câmara de combustão e depois ele sai pela exaustão. Eu baixo bastante, a pressão aumenta muito a velocidade aqui, né? Velocidade bem mais elevada. E eu tenho essa exaustão. Mas a gente não vai focar muito nisso, porque vão ter aulas específicas para isso. Então eu estou só mostrando aqui por cima. Eu posso ter também do rotativo aplicação estacionária, tá? Onde a minha turbina ela está estacionária, que seria o caso dessas plantas de geração de energia elétrica. Aqui é uma foto lá do complexo, não foi eu que bati, mas eu peguei da parte do estágio. Então aqui é da manutenção de uma turbina dessas. Olha só como é que funciona as pás, né? Dá para ver. Daí, quando tem corrosão de uma dessas pás, tem que trocar as pás, né? E aqui eu tenho a rotação dela, o ano que foi instalado, o fabricante, número de série, a potência 131 megawatts, né? Aquele 125 que eu falei é o rendimento final. A rotação dela, ela usa o quê? Vapor superaquecido na alta pressão e reaquecido na baixa pressão, na média pressão, média e baixa, né? Aqui a pressão, 110,1 kg por centímetro quadrado e a temperatura 510 graus Celsius, ok? São as condições nominais dela. Aqui é um eixo sendo removido aí para fazer a parte da manutenção. Aqui é uma visão da planta, então eu tenho a parte de alta pressão, é menorzinha, média pressão é um pouco maior e a baixa pressão é maior ainda, né? Do tamanho, né? Um equipamento menor ele consegue suportar maiores pressões ali. Você já deve ter visto isso na parte mecânica de sólidos, né? Ah, eu digo usando uma espessura de parede equivalente, claro, né? Eu tenho um rotativo. Outro tipo, eu posso ter o motor Wankel, né? Como é que ele funciona? Aqui tem um GIF, né? Eu tô aspirando continuamente, né? Eu aspiro, depois ele comprime, daí eu tenho a fagulha, que é a centelha, que causa a expansão dos gases, aonde ele empurra isso aqui para frente, né? E expele os gases de combustão. Então eu tenho esses quatro, são estágios, mas como eles ocorrem todos simultaneamente, né? Então ele considera como o rotativo, não alternativo. Porque em um componente ocorre os quatro juntos. E ele já foi utilizado, né, no Mazda, esse motor Mazda, né? Esse motor Wankel. Então eu posso colocar eles em série aqui, né? Um, dois, três componentes desse. E ele vai me gerar energia de rotação no eixo, né? O alternativo
daí eu tenho alguns tipos, quer dizer, os dois tipos básicos são o por centelha, o Otto, ou por compressão diesel. Por centelha eu comprimo, misturar combustível e tem uma centelha que faz a ignição. Por compressão, gente, a própria compressão de um gás, né? Eu vou comprimir ele, aumenta a temperatura até desse ar até o ponto de alta ignição do combustível, ou acima, né? Então, quando a temperatura chegou acima dessa temperatura de alta ignição do meu combustível, eu injeto o diesel. Daí ele vai ter a explosão, né, ali e entregar trabalho na forma de rotação de um eixo. Aqui eu tenho a temperatura de alta ignição para alguns combustíveis, né? O do diesel aqui 250 graus, etanol 420, metanol 478 e gasolina 400 graus, né? Então o diesel ele tem uma temperatura de alta ignição mais reduzida. E aqui eu tenho a relação de compressão, que a gente vai ver melhor isso nas aulas de motores. Aqui é o funcionamento de um quatro tempos, né? Só o básico, a gente vai repetir isso aqui, né, na aula, mas só para entender. Eu tenho um tempo de admissão, que ele vai do ponto morto superior ao ponto morto inferior, puxando, mistura ar combustível. Depois eu comprimo, misturar combustível, que vai até o ponto morto superior. Um pouquinho antes do ponto morto superior, eu tenho a combustão, a fagulha, né? Que daí vai fazer com que eu tenha a expansão, que aqui é onde eu consigo, né? Gerar essa potência aqui. Eu estou entregando para o meu sistema. E depois o escape. Então, né, de todos os quatro tempos, só um que vai fazer essa parte de gerar trabalho, né? Então aqui tem os quatro tempos funcionando, com as aberturas das válvulas. Os cames aqui em cima, né? Vão fazer, estão todos sincronizados para fazer a abertura no tempo certo. Eu tenho motor de dois tempos também, vamos deixar para ver isso aqui na aula específica de motores. Mas daí eu tenho, né, apenas dois tempos, né? Como pode ver, a combustão e própria exaustão acontecem enquanto ele está descendo. Ok? Eu posso classificar o meu sistema também quanto ao quê? Quanto ao sistema de alimentação do combustível, se eu vou usar um carburador, né? Depois a gente vê melhor como é que são todos os componentes aqui. Mas lembra que tem a borboleta do carburador, né? Do acelerador, que tinha que fazer regulagem, né? Isso aqui hoje em dia não tem mais carros carburados, né? Sendo feitos aí. Hoje em dia daí a gente tem sistemas mais eficientes que são de alimentação de injeção eletrônica, né? Então é um sistema de alimentação onde eu estou injetando ali dentro, eu tenho um injetor, vai injetar pulverizado já essa mistura ar-combustível, é mais eficiente. Tem injeção mecânica também, né? A gente vai ver melhor depois. Eu posso classificar também quanto à disposição dos pistões, como é que eu vou fazer. Tem aviões que tem essa configuração, né? Aqueles da Segunda Guerra Mundial, tem essa configuração deles. Isso aqui o que vai fazer? Vai manter uma rotação mais uniforme, né? Então eu sempre vou ter algum deles em algum estágio de entregar, né, a potência de uma forma circular, então eu consigo manter uma rotação mais estável, né? Nessa configuração. Eu tenho aqui configuração em V, né? Mas a gente vai ver exemplos depois na aula de motores. Quanto ao sistema de arrefecimento, arrefecimento o que é? Como é que eu vou resfriar, né? Se eu vou ter aletas e ar, simplesmente ar passando, então ele arrefece pelo ar, ou arrefecimento por água, né? Usando o radiador. Então aqui a moto, por exemplo, né? E um carro, vai ter um radiador. Quanto às válvulas, a gente vai ter como é que funciona uma classificação quanto ao posicionamento e funcionamento da atuação das válvulas, né? Quanto à alimentação de ar, né? Também se ele vai vir pelo carburador, se vai ter vai ser comprimido ou não, né? Se eu tenho um compressor, turbinado, né? No caso. Alimentação de ar, outros tipos. Quanto à relação entre o diâmetro e o curso do pistão, eu posso também classificar dessa forma, né?
se é subquadrado, superquadrado ou quadrado, essa relação. Quanto à rotação, se eu tenho rotações altas, médias ou lentos, né? A fase do combustível, se o combustível ele é líquido ou gasoso, né? Então são classificações de máquinas térmicas diferentes que a gente vai ver ao longo do semestre, ok? A potência especificada, né? Que daí é a potência efetiva dividido pela cilindrada total. Então a gente tem isso aqui, né? Qual é a potência por cilindrada. O que que é a cilindrada, né, gente? É o cc, é o centímetro cúbico, né? Uma cilindrada. E para aplicações, a gente tem diversas aplicações, né? A gente já viu mais aplicações, né, em máquinas térmicas 1 para a parte de geração de energia elétrica, né? Agora aqui a gente vai ver aplicações, outras aplicações, né? Não vai ser só o foco que foi da última aula. Então aqui vai ser mais a parte motores e turbinas, né, para outras aplicações. Mas também vamos ver, dar uma olhada no que foi visto em máquinas térmicas 1. Então eu posso ter para veículos terrestres, né? Eu posso ter para aeronaves, né? Ou a parte com hélice ou turbinadas, né? Locomotivas, eu posso ter uma locomotiva a vapor, eu posso ter uma locomotiva com motor de combustão, motor diesel, né? Embarcações, né? Posso ter vou ter máquinas térmicas sendo utilizadas para isso. Geração e cogeração de energia, a gente vai ver também sobre isso. Estacionárias aqui, né? Eu vou ter máquinas térmicas, porque tem parte de combustão aqui, eu tenho uma máquina térmica, né, gente? Agrícolas ou industriais. E equipamentos de jardinagem que usam motores, né? Que daí eu vou ter máquinas térmicas. Eu posso ter tudo isso aqui elétrico, mas daí também não entra nessa classificação aí. A máquina térmica foi utilizada lá atrás para gerar energia elétrica que vai movimentar o motor elétrico. Mas não é já, o motor elétrico em si não é, né, a máquina térmica. E era isso, pessoal. Essa aula foi mais introdutória para relembrar alguns conceitos, né? E ver um pouquinho do que a gente vai ver ao longo do curso. A gente vai começar daí com ciclos termodinâmicos a gás, depois vapor, combinado, né? Depois vai ver a parte de combustíveis, combustão e assim por diante. Qualquer dúvida, a gente entra em contato ali no grupo ou por e-mail ou no Moodle, certo? Um abraço e até a próxima.